curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. Introdução. Neste ensaio, escrito para seus compatriotas, o Sr. Bastiat cita exclusivamente, como era natural, escritores franceses, com o objetivo de ilustrar os pontos de vista daqueles que defendem que o empréstimo de capital para juros ou aluguel é iníquo sob o ponto de vista moral e economicamente considerado prejudicial para o povo coletivamente. No entanto, citações de um caráter semelhante também poderiam ter sido feitas de escritores ingleses e americanos, que em alguns casos são homens que alcançaram certa reputação. Assim, por exemplo, John Ruskin, o conhecido crítico de arte inglês, em sua Força Clavigeira, argumenta sobre a natureza moral e os efeitos prejudiciais da cobrança de juros. A usura, diz ele, é propriamente a tomada de dinheiro pelo empréstimo ou uso de qualquer coisa, além do que paga o desgaste, tal uso envolvendo nenhum cuidado ou trabalho por parte do tomador. Ele inclui todos os investimentos de capital de qualquer tipo, que geram dividendos, em oposição aos salários de trabalho ou lucros. Portanto, qualquer pessoa que trabalha em uma ferrovia como um camada de placas ou estoqueiro tem direito a salários pelo seu trabalho, e qualquer inspetor de rodas ou trilhos tem direito ao pagamento por essa inspeção, mas pessoas ociosas que apenas pagaram 100 libras para a construção da estrada têm direito ao reembolso dessas 100 libras. E não mais. Se eles tomam mais um centavo, são usureiros. Eles podem pegar 50 libras por 2 anos, 25 por 4, 5 por 20 ou 1 por 100. Mas o primeiro centavo que eles tomam além de seus 100, seja mais cedo ou mais tarde, é usura. Mais uma vez, quando construímos uma casa e alugamos, temos o direito a tanto aluguel quanto nos devolverá os salários de nosso trabalho somatório de nossos gastos. Se, como em casos comuns, não trabalhando com as nossas mãos ou cabeça, simplesmente pagamos, digamos 1000 libras. Para ter a casa construída, temos o direito de recuperar as 1000 libras imediatamente, se a vendemos, ou, se a alugamos, a 500 libras de aluguel durante 2 anos, ou 100 libras de aluguel durante 10 anos ou 10 libras de aluguel durante 100 anos. Mas se, mais cedo ou mais tarde, tomarmos 1 libra a mais do que as 1000, somos usureiros. E assim em todos os outros possíveis ou concebíveis casos, no momento em que nosso capital é aumentado ao emprestá-lo. Mesmo que apenas na estimativa de um fio de cabelo, esse fio de aumento é usura, assim como o roubo é roubo, não menos do que roubar 1 milhão. Mas a usura é pior que o roubo, na medida em que é obtida ou por enganar as pessoas ou apertando-as, geralmente por ambos, e finalmente enganando o próprio usureiro, que chega a pensar que a usura é um aumento real e que o dinheiro pode crescer de dinheiro, enquanto toda a usura é aumento para uma pessoa apenas pelo decréscimo para outra, e cada grão de aumento calculado para os ricos é equilibrado por seu equivalente matemático de decréscimo para os pobres. E mais uma vez, não precisamos temer nosso poder de nos tornar bons cristãos ainda, se quisermos, tão somente entendermos, finalmente e completamente, que todo ganho, aumento, juros ou qualquer outra coisa que você chame isso, para o tomador de capital, é perda, decréscimo e desinteresse para o emprestador de capital. Cada centavo que nós, que emprestamos à ferramenta, ganhamos, o tomador da ferramenta perde. E todas as cálculos idiotas de para onde vai o dinheiro, em tantos anos, simplesmente ignoram o lado débito do livro, no qual o déficit do trabalhador é precisamente igual ao exercício do capitalista. Eu vi uma estimativa feita por algum idiota em um jornal americano, outro dia, do peso de ouro que 100 anos de juros sobre tais e tais fundos carregariam à terra. Nem mesmo da riqueza nessa forma sólida, o pobre coitado poderia perceber tanto da verdade quanto o fato de que o ouro que ele colocou na terra acima, ele deve cavar da terra abaixo. Mas o mal na vida real é muito mais profundo do lado negativo do que o bem do lado positivo. A dívida do tomador carrega o seu coração, limita suas mãos e entorpece seu trabalho. O ganho do emprestador endurece o seu coração, suja o seu cérebro e coloca todos os meios de má fé nas mãos dele, que de outra forma seriam desajeitadas e inartísticas. Como ilustração de pontos de vista similares de origem americana, um folheto sobre reforma do trabalho,
de John T. Campbell, de Indiana, publicado em 1872, e que alcançou considerável popularidade em circulação, começa assim um capítulo sobre as causas que afetam a distribuição da riqueza. Então, quais são os meios utilizados pelos quais a riqueza produzida pelo trabalho é transferida para a posse de poucos não produtores? É simplesmente um instrumento de roubo refinado. É o dinheiro e seus juros. Mas as citações são supérfluas. É bem conhecido que as pessoas atribuem seus sofrimentos ao que elas chamam de exploração do homem pelo homem. Na verdade, a frase, tirania do capital, tornou-se proverbial. Claude Frederic Bastiat, 1801 a 1850. Meu objetivo neste tratado é examinar a verdadeira natureza do interesse do capital, com o propósito de provar que é legal e explicar por que deve ser perpétuo. Isso pode parecer singular, e no entanto, confesso que tenho mais medo de ser muito claro do que obscuro. Tenho medo de cansar o leitor com uma série de verdades óbvias. Mas não é fácil evitar esse perigo, quando os fatos com os quais precisamos lidar são conhecidos por todos por experiência pessoal, familiar e diária. Mas, então, você dirá, qual é o uso desse tratado? Por que explicar o que todo mundo sabe? Mas, embora este problema pareça à primeira vista tão simples, há mais nele do que você pode imaginar. Eu vou tentar provar isso com um exemplo. Mondor empresta um instrumento de trabalho hoje, que será completamente destruído em uma semana, mas o capital não produzirá menos juros para Mondor ou seus herdeiros, por toda a eternidade. Leitor, você pode honestamente dizer que entende o motivo disso. Seria um desperdício de tempo procurar qualquer explicação satisfatória nos escritos de economistas. Eles não lançaram muita luz sobre as razões da existência do interesse. Para isso, eles não devem ser culpados, pois, na época em que escreveram, sua legalidade não foi questionada. Agora, no entanto, os tempos são outros. O caso é diferente. Homens que se consideram à frente de sua época organizaram uma cruzada ativa contra o capital e o interesse. É a produtividade do capital que estão atacando, não certos abusos na administração dele, mas o próprio princípio. Um jornal foi estabelecido para servir como veículo para esta cruzada. Ele é conduzido por Proudhon, e disse: tem uma imensa circulação. O primeiro número deste periódico contém o Manifesto Eleitoral do Povo. Aqui lemos: a produtividade do capital, que é condenada pelo cristianismo sob o nome de usura, é a verdadeira causa da miséria, o verdadeiro princípio da destituição, o obstáculo eterno ao estabelecimento da república. Outro jornal, La Ruche Populaire, depois de ter dito algumas coisas excelentes sobre o trabalho, acrescenta: mas, acima de tudo, o trabalho deve ser livre, isto é, deve ser organizado de tal forma que os tomadores de empréstimos e patrocinadores, ou mestres, não sejam pagos por esta liberdade de trabalho, este direito de trabalho, que é elevado a um preço tão alto pelos traficantes de homens. A única ideia que percebo aqui é aquela expressada pelas palavras que os tomadores de empréstimos e patrocinadores, ou mestres, não sejam pagos, que implicam uma negação do direito ao interesse. O resto do artigo explica isso. É assim que o socialista democrático, Toré, se expressa. A revolução sempre terá que ser recomeçada, enquanto nos ocuparmos apenas com as consequências, sem ter a lógica ou coragem de atacar o próprio princípio. Este princípio é o capital, a propriedade falsa, o interesse e a usura, que pelo antigo regime, é feita para pesar sobre o trabalho. Desde que os aristocratas inventaram a ficção incrível de que o capital possui o poder de se reproduzir, os trabalhadores estão à mercê dos ociosos. No final de um ano, você encontrará uma coroa adicional em uma sacola de 100 shillings. No final de 14 anos, seus shillings terão dobrado na sua sacola. Um trabalho de indústria ou habilidade produzirá outro, no final de 14 anos. Comecemos, então, a demolição desta ficção fatal. Eu citei acima apenas para estabelecer o fato de que muitas pessoas consideram a produtividade do capital um princípio falso, fatal e iníquo. Eu acredito que não existe um homem no mundo que esteja ciente da importância completa desta pergunta. O juro do capital é natural, justo,
legal e tão útil para o pagador quanto para o recebedor? Você responde, não. Eu respondo, sim. Então diferemos completamente, mas é da suma importância descobrir qual de nós está certo. Caso contrário, corremos o risco de transformar uma solução falsa da questão em uma questão de opinião. Se o erro estiver do meu lado, no entanto, o mal não será tão grande. Deve-se inferir que eu não sei nada sobre os verdadeiros interesses das massas ou sobre o avanço da humanidade, e que todos os meus argumentos são apenas como tantas gotas de areia, com as quais o carro da revolução com certeza não será detido. Mas se, pelo contrário, Proudhon e Thoreau estão enganando a si mesmos, isso significa que eles estão levando o povo a se enganar, que eles estão mostrando ao povo o mal onde ele não existe, e assim dando uma direção falsa às suas ideias, às suas antipatias, às suas aversões e aos seus ataques. Isso significa que o povo equivocado está se lançando em uma luta horrível e absurda, na qual a vitória seria mais fatal do que a derrota, pois, de acordo com essa suposição, o resultado seria a realização de males universais, a destruição de todos os meios de emancipação, o consumo de sua própria miséria. Este é exatamente o que o Sr. Proudhon reconheceu, com completa boa-fé. A pedra fundamental, ele me disse, de meu sistema é a gratuidade do crédito. Se eu estiver errado neste ponto, o socialismo é um sonho vão. Eu acrescento, é um sonho em que o povo está se despedaçando. Será, portanto, surpresa se, quando acordarem, eles se encontrarem mutilados e sangrando. Esse perigo é o suficiente para justificar plenamente, se, no decorrer da discussão, eu me deixar levar por algumas trivialidades e alguma prolixidade.